Lucas, capítulo 24 e 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Que texto maravilhoso esse que nós lemos. Eu muito me alegro quando eu leio esse texto do Cristo ressuscitado. É muito maravilhoso nós sabermos que nós servimos um Deus vivo, um Deus que a sepultura não pôde contê-lo, um Deus que Ele está vivo nos céus, mas Ele está presente na vida de cada servo seu, de cada filho seu. Eu muito me alegro porque esse contexto é um contexto que sai de uma profunda desesperança para uma esperança renovada e viva em um Deus que tudo pode, em um Deus que está vivo nos céus, como nós dissemos, mas que está também presente conosco, que se manifesta no nosso meio, que habita no nosso meio e que está conosco, pois a sua palavra sim
nos faz entender e revela para nós e nos mostra esta grande e preciosa verdade de que Ele está conosco e de que Ele está vivo. Esse texto trata justamente deste assunto. Quando nós lemos esse texto, nós podemos ver que Jesus havia sido condenado, crucificado e morto. E a expectativa dos discípulos de Cristo era que Jesus, ele não estaria caminhando rumo ao sofrimento e rumo a uma morte de cruz, como as Escrituras contavam a respeito dele. Os seus discípulos demoraram muito tempo e mesmo depois da ressurreição de Cristo, ainda parece que não haviam compreendido o propósito primordial na morte de Jesus e na vinda de Cristo, que na verdade não havia vindo para uma libertação política, para um reino terreno, para uma conquista esplendorosa, mas na verdade que havia vindo ao mundo para trazer não a libertação do Império Romano, mas a libertação do império das trevas, para colocar fim nas obras do diabo. É por isso que ele diz na sua palavra, é por isso que é dito a respeito dele na Escritura Sagrada, que para isto se manifestou ele, para destruir as obras do diabo. A manifestação de Cristo, a vinda dele, não foi para uma libertação política, mas para uma libertação espiritual, para um novo caminho, além do véu, aonde nós caminhamos agora livres, e tendo a certeza de que não há mais nenhum impedimento, porque com a sua morte, um novo e vivo caminho foi aberto na cruz e através da cruz, e agora nós podemos entrar e estar na sua presença em qualquer momento, em qualquer hora, porque não há mais separação. O véu está rasgado, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós sentimos a presença dEle, é por isso que nós nos alegramos quando chegamos na casa de Deus, sentimos a sua presença e sabemos que Ele está vivo. Aleluia! Mas o cenário que nós estamos vendo inicialmente aqui, é um cenário onde eles estavam no primeiro dia da semana. Cristo havia sido morto, sepultado, e era o dia que Cristo havia dito que seria a sua ressurreição. Entretanto, Cristo ressuscitado ainda não havia se manifestado. E os discípulos agora estavam então, esses dois discípulos no caminho de Emaús, estavam então saindo de Jerusalém, voltando para as suas casas, saindo de um funeral onde o seu Messias, o seu mestre, havia morrido, e eles retornam agora para casa sem ver Cristo ressuscitado. Então começam a pairar algumas dúvidas sobre o coração destes discípulos. Essas dúvidas levam a eles a perderem algumas esperanças, algumas confianças, a sua fé começa a ser abalada, porque muitas vezes, meus irmãos, a gente quer ver para crer. Nós queremos tocar, nós queremos experimentar, e se nós não experimentamos, se nós não tocamos, se nós não vemos, parece que nós não temos fé para acreditar. Agora, é um paradoxo, porque justamente a fé não é aquilo que se vê. A fé não está naquilo que nós vemos, a fé está naquilo que nós esperamos. É por isso que nós precisamos crer, é por isso que nós precisamos ter fé, porque a fé, ela enxerga antes dos olhos verem. A fé enxerga com o coração, meus irmãos, aquilo que os olhos não conseguem ver, a fé enxerga com o coração. Só que às vezes a gente tem dificuldade em acreditar quando nós não vemos.
Passamos por situações difíceis, passamos por momentos tenebrosos, e nós não vemos a presença de Deus, não sentimos ela ali do nosso lado, não enxergamos Ele. E parece que nós estamos sozinhos, abandonados, parece que fomos deixados para trás, mas não, meus irmãos. Ele está conosco, Ele está presente, não importa as situações e circunstâncias que vivemos, Ele está sempre conosco. E eles vão caminhando, saindo de Jerusalém, indo rumo a Emaús. O dia está se pondo, o sol está se escondendo, a noite está chegando, e vão os dois então conversando, lado a lado, comentando a situação que havia acontecido, a morte de Cristo, o seu sepultamento, e comentando que essas situações que aconteceram dias atrás, quando se aproxima alguém no caminho. Alguém se aproxima no caminho, vai andando com eles, e de repente inicia um diálogo com eles. E eles começam então a conversar com aquela pessoa, que inicialmente eles não sabem quem é, pensam ser um forasteiro, porque eles na verdade não conseguem compreender, os seus olhos estão fechados, eles não conseguem enxergar que quem caminha ao lado deles é o próprio Cristo ressuscitado, para a glória de Deus Pai. Começa a andar com eles, pergunta sobre o que vocês estão conversando. E aí eles se espantam, porque ali em Jerusalém, todos sabiam os acontecimentos que tinham acontecido naqueles últimos dias. Eles perguntam: você é um forasteiro? Você está só de passagem, que não conhece ou que não sabe da história de Jesus de Nazaré, que foi um grande profeta, um grande homem em palavra e em obras, um grande profeta no meio do povo, diante de Deus, e começa a conversar com este que eles acham ser um forasteiro, quando na verdade era o próprio Cristo que estava com eles. E Jesus então percebe o semblante deles entristecido, e começa a propor uma explicação das Escrituras. Ele começa a explicar então, pegando o Antigo Testamento, começando lá com os profetas, com Moisés, e vai discorrendo a respeito do Antigo Testamento, a necessidade que havia de Cristo passar por todo esse sofrimento, de ser condenado, de ser crucificado, de morrer, porque tudo era um plano e um projeto de Deus que precisava se cumprir, estava escrito já na eternidade, era uma proposta, era um projeto de Deus. E meus irmãos, nada pode frustrar os planos de Deus, nada pode frustrar os projetos de Deus, nada sai do controle de Deus. Muitas vezes a gente se desespera, muitas vezes a gente questiona, porque não entende, mas precisamos entender uma única coisa: nada sai fora do caminho, do plano, do projeto de Deus. Aquilo que Ele propôs, aquilo que Ele planejou, vai se cumprir na íntegra, porque nada pode frustrar os planos de Deus para as nossas vidas. Então Jesus começa a explicar tudo o que ele precisava passar. E quando eles vão chegando perto do povoado, da aldeia onde eles iriam ficar, Jesus faz como que ele fosse caminhar mais adiante. E aí estes dois discípulos, eles convidam Jesus a entrar na casa deles, a estar com eles ali, dizendo que a noite já estava chegando, dizendo que o sol já estava escurecendo, e Jesus aceita este convite e entra dentro da casa deles, ceia com eles, e na hora em que Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem,
E eles compreendem então que aquele que estava ali na casa deles não era outro, não era um forasteiro, mas era o próprio Cristo ressuscitado que estava se manifestando na vida deles. Esta é a história que nós lemos, este é o relato que nós discorremos na leitura que fizemos há pouco. E eu quero tirar agora, meus irmãos, algumas lições importantíssimas desse texto que nós lemos, que nós precisamos guardar bem profundamente no nosso coração. Que lições são essas? Primeira lição: Jesus nunca nos deixa sozinhos. Jesus nunca nos deixa sozinhos. Eles estavam caminhando, e no seu sofrimento, na sua dor, na sua tristeza, se aproxima alguém e começa a caminhar ao lado deles. Meu irmão, entenda uma coisa: não importa as situações que você tiver que passar aqui na terra, a nossa vida é um caminho, e o nosso destino não é Içara, é o céu de luz. Enquanto nós caminhamos para o céu de luz, muitas tribulações, muitos sofrimentos, muitos sonhos frustrados nós vamos nos deparar ao longo desta caminhada. Muitas vezes vamos entender que por conta das situações estamos sozinhos, mas uma coisa nós precisamos lembrar: nós nunca vamos estar sozinhos aqui na terra. É uma promessa de Jesus. Ele falou que não estaríamos sozinhos, mas Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. É por isso que um dos seus nomes é o Emanuel, Deus conosco. Ele sempre está conosco, não importa as circunstâncias que nos cercam, você não está sozinho. Jesus caminha contigo por onde quer que você vai. Primeira lição: nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, Jesus caminha ao nosso lado. Mas a segunda lição que nós extraímos deste texto é que Jesus se interessa por aquilo que acontece conosco. Quando Jesus se aproxima, vê eles entristecidos e conversando, Jesus se aproxima e pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Sabe o que Jesus quer dizer aqui para nós? Ele quer ouvir você abrir o seu coração e expor para Ele o que está acontecendo com você. Jesus quer participar daquilo que está te incomodando, daquilo que está trazendo dúvidas sobre você, daquilo que está te afrontando. Jesus quer que você partilhe com Ele aquilo que dói dentro da tua alma. Você não precisa viver uma vida de sofrimentos, de dores, uma vida de solidão, uma vida onde você não tem alguém para se expressar. Jesus quer que você abra o seu coração, converse com Ele, exponha diante dEle tudo aquilo que traz preocupação sobre você, tudo aquilo que traz ansiedade sobre você. É por isso que Ele diz na sua palavra que nós precisamos estar em oração, porque a oração abre esta porta da comunicação. E através da oração nós podemos, meus irmãos, contar a Jesus tudo aquilo que está trazendo desconforto para a nossa vida e para a nossa alma. Ele quer ouvir aquilo que nós temos para falar com Ele, aquilo que está machucando o nosso coração. Jesus, meus irmãos, Ele tem tempo para nós. Jesus, Ele tem tempo para nos ouvir, Ele é paciente, Ele nos ouve com carinho, com atenção, porque Ele tem prazer em ouvir os seus filhos conversando com Ele, abrindo o seu coração, contando das suas lutas. Ele pergunta e ouve pacientemente
aquilo que estes discípulos tinham para lhe contar. E é interessante, meus irmãos, que até aquele momento eles não percebem que é Jesus. Até aquele momento eles não fazem ideia de que aquele que caminha com eles é o próprio Cristo. Mas o que é interessante nós vermos e analisarmos aqui é que quando eles se aproximam da sua aldeia, eles convidam a Cristo para estar com eles, para entrar com eles na casa, para estar presente na vida deles. E eu me pergunto e me perguntava nesta tarde, o que é que faz a gente não querer mais largar a Cristo quando nós sentimos a sua presença conosco? E é interessante, meus irmãos, que todos aqueles que experimentaram verdadeiramente a presença de Jesus na sua vida, na sua casa, não sabem mais viver sem Ele. A presença de Jesus, meus irmãos, preenche todos os espaços do nosso coração. A presença de Jesus expulsa todas as dúvidas, toda a incredulidade que por vezes quer vir ao nosso encontro. E é por isso que eles convidam Jesus para estar em sua casa. E eu acho interessante que quando Jesus entra na casa deles, Jesus era o hóspede. Eles haviam convidado Cristo a entrar na sua casa. E quando eles convidam Cristo a entrar na casa deles, Cristo passa de um hóspede a um anfitrião. Porque Cristo toma o pão, dá graças, parte e dá a eles. Quando nós convidamos Cristo para entrar na nossa casa, meus irmãos, e eu creio que nós já fizemos isto, quando convidamos Cristo para entrar na nossa vida, quando convidamos Cristo para entrar na nossa casa, Ele se torna anfitrião. Não são mais as nossas vontades que têm que prevalecer, mas é a vontade dEle que prevalece sobre a nossa vida. Não é mais as nossas vontades, não é mais o nosso querer, não é mais o nosso eu que está em evidência, mas é a vontade dEle, são os assuntos dEle que precisam preencher prioritariamente a nossa agenda. É Ele que governa, é Ele que rege, e Ele faz como Ele quer, da maneira como Ele quer, porque tudo agora está no controle das suas mãos. E é muito bom, meus irmãos, quando nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Porque às vezes nós pensamos que nós conseguimos lidar bem com a nossa vida, com a nossa casa, com o nosso negócio, com a nossa família, com o nosso ministério. Mas nos esquecemos de uma coisa: quando entregamos nas mãos dEle, Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Aquilo que nós não conseguimos lidar, com os sentimentos, com as emoções que nós não conseguimos lidar, Jesus consegue, porque Ele é Senhor de tudo, e Ele quer ser Senhor da nossa vida, Senhor da nossa agenda, Senhor dos nossos dias. Por isso devemos entregar tudo nas mãos dEle. E muitas vezes, meus irmãos, nós passamos por situações que nós não entendemos o porquê passamos. Estes discípulos estavam passando por um momento desse. Suas emoções abaladas. Não entendiam o porquê do sofrimento de Cristo. Não entendiam o porquê de um Messias que era para se tornar um rei, um conquistador, agora está morto, agora parece que acabou o sonho, acabou a esperança. Mas nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes estamos assim, como eles,
sem esperança, sem entender o porquê passamos por diversas situações. Mas saiba de uma coisa nesta noite: você não precisa entender o que você está passando, você precisa confiar em Deus. Nós não precisamos entender o porquê, nós precisamos confiar que Ele está no controle de tudo, que nada sai fora do alcance das suas mãos e que tudo aquilo que Ele projetou vai se cumprir na nossa vida. Quando olhamos para a história de Jó, nós entendemos isto. Porque Jó passa praticamente todo o livro questionando Deus, perguntando o porquê disso, o porquê que ele nasceu, o porquê que isso aconteceu, porquê que não foi assim, porquê que foi dessa maneira. E nós não vemos Deus dar nenhuma resposta para Jó. Sabe o que eu entendo? É que o que vale para nós não é entender a forma e a maneira como Deus trabalha, é confiar em Deus, é saber que tudo nas suas mãos caminha para um fim glorioso, caminha para um fim grandioso, caminha para um fim especial, aonde lá no final nós entenderemos o porquê de muitas vezes passarmos por situações difíceis, por problemas difíceis aqui na terra. Tudo estava no propósito e no projeto de Deus. O sofrimento de Jesus não pegou ninguém de surpresa, não pegou o Pai de surpresa. Na verdade era projeto, era propósito. E muitas vezes nós passamos por situações que não entendemos o porquê. Mas saiba de uma coisa: tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Deus não trabalha com acaso. Ele é Senhor de tudo. Todas as coisas estão nas suas mãos. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Para eles, parecia não haver sentido a morte do Messias, mas Jesus começa a explicar que era necessário. E meus irmãos, nós passamos por situações na nossa vida que nós não entendemos o porquê, mas entendamos uma coisa: é necessário, serve para nosso amadurecimento, serve para o nosso crescimento espiritual. Há situações que Deus está trabalhando, e quando alguém está trabalhando em uma obra, fazendo alguma coisa bela, alguma coisa bonita, qualquer conversa distrai aquela pessoa do seu trabalho. É por isso que muitas vezes Deus fica em silêncio. O silêncio de Deus, meus irmãos, não é abandono a nosso favor, não é esquecimento, mas significa apenas que Ele está trabalhando por nós e em nós, para depois trabalhar através das nossas vidas e o Seu nome ser glorificado. Precisamos entender isto. Oh, aleluia! Há mais uma lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse texto. As dúvidas e desesperanças se dissipam à luz da palavra de Deus. Eles estavam indo a caminho de Emaús, e Jesus começa a expor as Escrituras, a explicar as Escrituras a eles. E aqueles que estavam sem esperança, aqueles que estavam sem perspectiva de um novo amanhecer, começam a ter o seu coração, começa a ser agora aquecido pela palavra de Deus. Não há nada que não possa ser movido no coração do homem pela palavra de Deus. É por isso que nós entendemos que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus produz fé no nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir.
E o ouvir pela palavra de Deus, a palavra de Deus pode aquecer qualquer coração, pode trazer esperança para aquele coração que já não vê mais saída. A palavra de Deus tem poder para ressuscitar sonhos que estão mortos dentro do coração de alguém. E se há sonhos, se nesta noite há sonhos mortos dentro do coração de alguém, Deus, pela sua palavra, vai ressuscitar nesta noite. Tome isso como uma palavra profética de Deus ao teu coração. Se há sonhos mortos, se há esperanças mortas, pela palavra de Deus, nesta noite, esses sonhos terão vida novamente. Porque a palavra de Deus produz fé. E uma fé viva, uma fé que acredita mesmo sem ver, que confia e que crê mesmo quando não enxerga. A palavra de Deus tem o poder de aquecer um coração que está frio, um coração que já não tem mais fé, e que nesta noite, o meu desejo, a minha oração, é que a palavra de Deus possa aquecer o coração de alguém, que quem sabe está frio aqui nesta noite. Que a palavra do Senhor, como fogo que aquece, como fogo que tira toda dúvida, possa clarear o teu coração e abrir os teus olhos, para que você compreenda que o que você está passando não é o fim, é apenas um propósito de Deus, mas a escuridão que hoje está reinando na tua vida vai se transformar em sol, vai se transformar em dia, porque a palavra de Deus tem o poder de ressuscitar sonhos, de ressuscitar projetos e de ressuscitar esperança no coração daquele que ouve a palavra de Deus e deixa esta palavra penetrar no coração. Foi assim que aconteceu com estes discípulos. A palavra de Deus começou a arder o coração deles. E eles, quando ouvem a palavra, têm o seu coração ardido, convidam Jesus para estar na sua casa, convidam Jesus para estar na intimidade do seu lar. No partir do pão, Jesus se revela a eles. Quem sabe você tenha no seu coração o pensamento de que parece que Jesus já não se manifesta mais a você. Parece que você não sente mais aquela presença de Jesus na tua vida, como você sentia lá atrás. Para um pouquinho, reflita. Como é que está a tua intimidade com Deus? Como é que está o teu momento a sós com Deus? Será que você tem desprezado a comunhão de Deus? Será que você tem trocado a intimidade de Deus por tantas coisas que estão prejudicando a tua vida, prejudicando o teu caminhar? Jesus continua, meus irmãos, querendo entrar e cear conosco, querendo ter comunhão conosco, mas muitas vezes Ele não encontra o nosso coração disponível a abrir a porta, a deixar Ele entrar e cear conosco. A comunhão, a revelação, a manifestação de Deus acontece quando Ele encontra um coração disponível para Ele agir, para Ele habitar e ter intimidade com Ele. Não é isso que é falado em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Mas às vezes nós ou estamos insensíveis às batidas na porta do nosso coração, não ouvimos mais,
Ou apenas não temos mais tempo para abrir o coração e deixar o Espírito Santo de Deus entrar, se manifestar, se revelar a nós, abrir os nossos olhos espirituais para nós enxergarmos que na verdade Ele está conosco, Ele está presente nas nossas vidas, Ele caminha conosco e Ele tem resposta para nós e alegria para um coração entristecido. Precisamos abrir a porta, precisamos deixar Ele se manifestar. E é interessante que após Jesus se manifestar a eles, após o coração deles arder, após os olhos deles se abrirem, eles não se contentam em ficar só para eles. Eles voltam a Jerusalém. Eles chegam a Emaús no anoitecer, de noite. Eles têm aquele momento de comunhão com Cristo. Eles veem o Cristo crucificado se revelando a eles agora como não mais aquele Cristo que eles haviam visto antes da crucificação, mas o Cristo ressurreto. O Cristo de uma forma maravilhosa, de uma forma gloriosa. E eles não conseguem mais ficar só para si. Eles vão novamente a Jerusalém e quem sabe chegam lá já no amanhecer do dia, somente para compartilhar aquilo que eles haviam presenciado e sentido na comunhão do seu lar, na comunhão da sua casa. Irmão, aquele que teve esta comunhão com Deus, aquele que sentiu a presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus, ele não se contenta em ficar só para ele quer compartilhar, ele quer testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida e que fez na sua história e na sua casa. E nós precisamos compartilhar. Há tantas pessoas que não ouviram ainda falar deste Cristo. Há tantas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de sentir a sua presença, de ter comunhão com Ele, que querem ouvir falar deste Cristo ressuscitado. E quantas vezes nós temos nos omitido de falar sobre Ele. A tarefa da igreja é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É estar indo em direção daqueles que ainda não ouviram e não experimentaram esta palavra que transforma, que liberta e que muda corações e vidas. E eles vão até lá e quando chegam lá, eles encontram os 11 e ouvem também o testemunho de que Cristo havia aparecido a Simão, havia aparecido a Pedro. E eles também relatam a experiência que eles tiveram. E assim todos se alegram. E a maior alegria é que quando todos estão em comunhão, relatando das aparições e das manifestações de Cristo, o próprio Jesus aparece no meio deles. O próprio Jesus se manifesta no meio deles. O próprio Jesus aparece ali, mostra as feridas nas suas mãos e aparece glorificado, ressurreto, manifestado no meio da comunhão. Meus irmãos, quando nós estamos em comunhão, quando dentro da igreja não há divisão, quando dentro da igreja não há separação, não há espírito faccioso, Deus tem a oportunidade de se manifestar no meio do seu povo, de revelar a sua glória e a sua presença. Mas para isto, meus irmãos, nós temos que viver em comunhão, nós temos que estar livres de tudo aquilo que impede Ele de se manifestar no nosso meio. Eles experimentam esta presença maravilhosa. Eles experimentam a presença do Senhor Jesus. E para finalizar esta palavra, eu gostaria de, por último, dizer
que a maior esperança que nós temos, a maior esperança que nós temos é que Jesus ressuscitou. O cristianismo não é só mais uma religião, porque Jesus, Ele está vivo, não está morto. Todas as outras religiões que grandes homens da história manifestaram e apresentaram ela às pessoas estão mortos, seus corpos estão enterrados. Mas o corpo de Jesus não está na tumba. O sepulcro não conteve, a morte não conteve Cristo na sepultura. Ele está vivo e Ele vive para todo sempre. A nossa esperança é que Cristo está vivo. Ele foi morto, mas ressuscitou. E está assentado à destra do Pai, e intercede pelos seus filhos. Um dia Ele voltará para buscar o seu povo, e esta é a nossa esperança. É por isso que, por mais problemas e dificuldades que passarmos por aqui, nada pode arrancar de nós esta viva esperança, porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou, está assentado à destra de Deus Pai, está presente em nosso meio. Por isso não se desanime, não se desespere, porque você serve a um Deus vivo, você serve a um Deus que é poderoso. Não há situação difícil que Ele não possa transformar em vitória. Não há tristeza, não há escuridão que Ele não possa trazer à luz, porque a sua palavra diz que Ele é o sol da justiça, e nele não há trevas nenhuma, somente luz, somente glória, e Ele pode mudar toda e qualquer circunstância. Se coloque de pé nesta noite. Oh Espírito Santo de Deus, nós nos alegramos porque Ele está vivo. Eles tiveram os olhos abertos para ver, tiveram o coração aberto para sentir a presença de Jesus, e tiveram os seus lábios abertos para proclamar aquilo que eles haviam presenciado. E a minha oração nesta noite é que, se você entrou com alguma dúvida aqui nesta noite, se você entrou aqui com as tuas esperanças jogadas ao chão, eu quero que você saia nesta noite entendendo que nós temos um Cristo que é vivo, e que a nossa esperança está na sua ressurreição, e que a nossa esperança não pode ser frustrada, porque Ele vive. Você conhece essa canção? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Oh, meu amado Deus, aleluia.
A nossa esperança está nele. Eu costumo dizer que a nossa esperança não está em coisas, a nossa esperança não está em pessoas, a nossa esperança está nele. Porque se fossem pessoas, os irmãos são uma bênção. Mas às vezes eu poderia me frustrar se eu fosse somente esperar nos irmãos, por mais que os irmãos sejam uma bênção. Se eu fosse esperar somente em coisas, hoje eu as tenho, amanhã eu não as tenho mais, e poderia ser frustrado nisto. Mas aquele que coloca a sua esperança no Cristo ressuscitado, oh aleluia, pode vir o que vier, pode se levantar quem for, você não retrocede, você não desanima, você não entrega os pontos, porque você crê naquele que ressuscitou da morte, está vivo para todos sempre, e Ele vai nos levar sim para o céu de luz, que Ele prometeu, que Ele foi preparar, e que breve vem nos buscar. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque cremos que a Tua esperança, Senhor, ela brota no nosso coração mais uma vez. Que não há nada, Senhor, que possa arrancar esta esperança do nosso coração, porque Tu estás ressuscitado, Tu estás vivo. A morte não conteve o Senhor, mas o Senhor venceu a morte. O Senhor venceu o mundo. E o que Tu tens para nós, ó Deus, é um final de vitória, mesmo que não entendamos o que passamos agora, mesmo que parece que nada faça sentido. Tu és, ó Deus, aquele que traz significado, sentido, aquilo que parece estar fora de ordem. Tu colocas, Senhor, em ordem, porque Tu és o Deus que tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Tu és aquele, Senhor, que está conosco. Tu és aquele que não nos abandona. Tu és aquele que não nos deixa por nada. E nós queremos Te louvar. Senhor, aquece o nosso coração. Enche-nos de esperança, de um novo dia, de um novo amanhã. Oh, aleluia, nos enche de esperança, Senhor, de que temos, ó Pai, uma firme promessa, e que nada pode frustrar os Teus planos e projetos para a nossa vida. Pai, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém.